por enquanto, tanto o pacote de bondades, principalmente o Auxílio Brasil, que já chegou para todo mundo, e os vales, que já chegaram para todo mundo, por enquanto, não deram um grande resultado. O que talvez fizeram foi evitar que ele caísse muito, mas não impulsionaram, não alavancaram, não injetaram o caboclo lá para cima, né? E a propaganda parece que, inclusive, uma crise nessa área. O marqueteiro nem teve no debate da Band, parece que foi deixado meio de lado. Então, está uma crise, porque eles estavam apostando muito nessa história da propaganda eleitoral de rádio e televisão. A conferir o que vai dar, mas está emocionante. Eu fico imaginando o marqueteiro tentando dirigir Bolsonaro, né? Se os assessores nas lives lá levam aqueles tocos que ele dá lá, aquele assédio moral, né, em público, né, agravado, tropa, né? Imagina o marqueteiro, deve ficar cabeça quente. Falando disso, até, Miro, vou colocar aqui na tela, para quem segue as redes lá, tem um perfil chamado Desmentindo Bolsonaro. E eles fizeram aqui uma edição muito interessante, pegando aí essa questão do auxílio e do Pix, que o Bolsonaro tem a pachorra de dizer que o Pix é um programa de governo que ele fez. Ele fala isso em propaganda eleitoral. Então, vou colocar aqui para a gente acompanhar, vou colocar em tela cheia aqui para a gente ver esse vídeo, que eu achei maravilhoso e recomendo compartilhar, porque ele é rapidinho e também tem um efeito prático, né, da eleição. Bora lá. Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. Vamos falar sobre o Pix? Nós criamos em 2020. Em 2018, o BC decidiu liderar o projeto do Pix. Repito. Em 2018, o BC decidiu liderar o projeto do Pix. Você se lembra, né? Parabéns pelo Pix, aí, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamento. Tem uma... Obrigada, tem uma terceira semana que vai... praticamente tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Você se lembra, né? Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de bloco. Aí, André, isso aí eu também conheci. Vou começar hoje semana com o Gilberto Campos. No passado, o Bolsa Família valia em média R$192. Tinha a família recebendo R$80 por mês. Ô, Dilma Rousseff, uma sugestão. Já que você gosta da Bolsa Família para ociosos, dá uma bolsa, óleo diesel para quem trabalha. Que uma população, quanto mais ignorante for, com o cartão de Bolsa Família numa mão e um cartão, o título eleitor na outra, é melhor para o PT. No final do ano passado, nós criamos o Auxílio Brasil, onde cada família passou a receber, no mínimo, R$400. E no corrente ano, com o apoio do Congresso Nacional, elevamos esse valor para R$600. Muita gente chega para mim e fala, passa para 600, você está garantido na eleição. Peraí, não vou falar de política. O presidente ele é contra medidas populistas. Né? Na época quando foi o auxílio, muita gente defendeu a R$600, e ele que fixou em 400. Esse valor será mantido a partir do ano que vem, dentro da responsabilidade fiscal. Mas a oposição, que é a favor de um auxílio, que é um auxílio de R$600, mas não oferece nenhuma possibilidade e não tem nenhuma responsabilidade fiscal com isso. O programa Auxílio Brasil, que está sendo agora ampliado para R$600, até 31 de dezembro, porque este recurso extraordinário arrecadado é para este exercício de 2022, não podemos contar com ele para os próximos exercícios. Tá aí, né? É importante fazer todo esse retrospecto, né, Miro? E também as pessoas utilizarem esse mecanismo nas redes, né? Porque eles fazem isso a rodo, né? E é importante ter essa comunicação mostrando o antes e o depois real, né? Que é tudo na boca do próprio Bolsonaro, né? Não, a campanha do Bolsonaro... O Bolsonaro é um mentiroso compulsivo. Ele tem um problema sério, ele é um mentiroso. Ele adora, antes de inventar a palavra fake news, ele já era ele é compulsivo, né? Ele vai disparando mentiras e não quer nem saber, vai postando mentiras e não quer nem saber. Você pega naquela sabatina na Globo, lá diante do Bonner e da Renata, o site da campanha do Lula constatou foram 40 mentiras. É muito interessante, fez um estudo, fez 40 mentiras, ou seja, uma por minuto. A entrevista teve 40 minutos, o cara teve a pachorra
de falar 40 mentiras. Né? Entre as mentiras, né? A de que ele nunca zombou de quem estava com falta de oxigênio na Covid, uma mentira. Né? Depois o próprio jornal da Globo mostrou as imagens. Né? Aqui, ó, você mentiu. Né? Ó, você zombando de pessoas desesperadas com a Covid. Foi a mentira que mais doeu, né? Porque espalhou. Mas a mentira de que ele nunca tinha xingado ministros do Supremo, mentira, você xingou várias vezes. E xingou de tudo. Várias vezes, Alexandre Moraes, Barroso, Fux, xingou todo mundo. Fachin. Então, mentira, mentiroso. Essa mentira do Auxílio Brasil, o governo era contra a criação do auxílio emergencial na pandemia. Era contra. Diante da pressão da sociedade, diante das cenas de desespero no Brasil, o governo falou em R$200. Quem pressionou para subir foi no Congresso Nacional, a oposição, se aproveitando, inclusive, de contradições na bancada governista, é que pressionou. Foi instituído o auxílio emergencial. Depois caiu o auxílio emergencial, as pessoas ficaram totalmente penduradas na brocha, as pessoas ficaram correndo atrás de comida de caminhão de lixo, pegando osso, pegando carcaça, não tinha dinheiro para nada. Caiu. Novamente a pressão, e aí sai. E sai com razões eleitoreiras. Agora a Lei de Diretrizes Orçamentárias mostra isso. Puramente eleitoral, é com prazo de validade. É o prazo de validade da minha eleição. É o prazo de validade de tentar ele ganhar a eleição. Então é um mentiroso compulsivo. Essa do Pix, essa é ridícula, porque tem, inclusive, várias entrevistas em que ele não sabe o que é Pix. Pergunta para ele, o que você acha do Pix? Ele, Pix? Que Pix? Não sabe o que é. Então isso é um mentiroso compulsivo.